Bom dia, povo abençoado de Jesus. Encerramos hoje então o livro de 1 Samuel, capítulo 29 a 31, né? E amanhã entraremos em 2 Samuel. E continuo relatando a história aí agora, né? De uma guerra travada no vale de Jezreel. A palavra Jezreel é semeadura. Esse é o mesmo vale de Armagedon, ou Har Megido. Eu já estive nesse lugar. Esse também é o lugar onde foi travada a batalha entre Davi e o gigante. É um vale, né, de quilômetros, uma planície no meio entre montanhas, no qual todo o exército que descia do norte, ele normalmente se acampava ali, e ali eles entrincheiravam contra Israel, saíam na batalha para poder entrar nas terras de Israel. Esse vale hoje ele é florido, esse vale hoje planta-se frutas nele, Israel exporta flores para a Europa plantada nesse vale. Esse vale tem um ribeiro seco, né, que quando chove, na época de chuva, ele enche d'água. Foi o ribeiro onde Davi pegou as pedras. Eu estive nesse lugar. E lá está o Monte Gilboa. É interessante, né? Não sei se é mentira dos guias, isso aí a gente não tem como comprovar. O Monte Gilboa, né? Davi, em 2 Samuel, ele vai amaldiçoar aquele monte, porque é ali que vai morrer Saul e a sua família, né? Seus filhos vão morrer ali. Então Davi, ele amaldiçoou aquele lugar, né? Que não caia orvalho, que não nasça nada. E é interessante que esse monte, ele é sem nada. Do lado dele tem árvores e tudo, e esse não tem nada, né? E o guia, né? Não sei se é por algum outro motivo, ele fala que é por causa disso, né? Dessa maldição que Davi lançou naquele monte nessa época. Mas deixando isso de lado, né? A gente vê que aquele vale estava quarado de filisteu, né? Eu repito, a vitória na vida de alguém não é pela quantidade de exército que ele tem, né? Saul vai ter a derrota porque Deus foi embora dele, né? Deus já havia se retirado dele, e Saul agora ele estava possuído de demônios. Ele havia acabado de consultar uma feiticeira, e isso aí é assinar a sentença de morte para ele. Por quê? Porque uma pessoa ungida de Deus, que vai agora consultar um médium, um feiticeiro, não tem mais jeito de arrependimento mais, não tem como voltar mais. Por quê? Porque a ele muito foi dado, né? E há muito vai ser cobrado. Isso aí é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma pessoa, um rei de Israel, ungido por Deus, sabedor que, inclusive a feiticeira repete para ele no estudo de ontem, que Saul mandou matar os necromantes e feiticeiros, e agora o próprio Saul está consultando os necromantes e feiticeiros. Você vai ler 2 Pedro capítulo 2, a história de Balaão, que foi um homem de Deus, e ele se corrompeu em troca de dinheiro. E lá está escrito que o cão voltou para o próprio vômito e a porca para o lamaçal. Lá está escrito que é melhor você não conhecer a Deus do que você conhecer e voltar para trás. Porque a Balaão muito foi dado. Deus falava com ele, ele era um vidente de Deus. E se você participa desse estudo desde o início, você sabe que no livro de Números 24, né, 23, 24, ele é contratado pelo rei moabita, Balaque, para amaldiçoar Israel. E quando ele vai amaldiçoar Israel, o Espírito de Deus toma conta dele. Lê lá em Números 24, e ele abençoa Israel. Mas aquela intenção maligna do coração dele, né, de amaldiçoar o povo de Deus, vai custar a vida dele. E ele, na sua maldade, ele dá uma outra tática para o rei moabita. Ele manda colocar mulheres em volta do arraial de Israel, para que o povo de Israel caia e o Espírito de Deus vá embora deles. Então, a gente vê, né, uma pessoa que é de Deus, quando ele abandona o Senhor, fica 7 vezes pior. Saul ficou louco, Saul ficou transtornado. Saul agora, ele tinha uma obsessão, né? Você está vendo aí no versículo que a rebelião é como um pecado de feitiçaria obstinado, é como idolatria.
Não é um pecado qualquer a rebelião contra o Senhor. Essa pessoa vai ser julgada como um feiticeiro, como um idólatra, né? Por quê? Porque é terrível você se revoltar contra Deus, sendo que Deus habita em você, sendo que Deus usa você, sendo que Deus abençoa você, sendo que Deus te deu a salvação através da morte do filho dele naquela cruz. Saul recebeu um presente. Não é o presente, não era ser poderoso rei de Israel. O presente que ele recebeu é que no Antigo Testamento o Espírito não havia sido derramado ainda, mas o Espírito estava nele. Ele recebeu o privilégio de ser uma pessoa que tem o Espírito de Deus nele. E ele pegou e julgou isso pelo ralo. E o Espírito de Deus foi embora e agora habitava nele demônios. Isso vai custar a vida de Saul. É interessante que o rei filisteu convida Davi para ir para a guerra contra os seus irmãos. E Davi vai na retaguarda dos filisteus e chegando lá, Deus livra ele de ter que lutar contra Saul, né? Eu não sei se ele ia lutar, eu creio que não, porque ele recusava estender a mão contra Saul, né? E aí o rei manda ele de volta para não participar da guerra, porque ele era hebreu, né? E quando Davi volta, né, a cidade, né, Ziglag, a cidade onde estavam suas mulheres, foi saqueada, né, onde estavam os parentes dos seus homens, foi saqueada e tomada pelos amalequitas. E Davi vai atrás dos amalequitas, vence os amalequitas e traz o despojo da guerra e reparte entre todos igualmente, entre aqueles que foram e não conseguiram chegar e entre os que foram e participaram. E ele fala que a parte do que guardaram a bagagem dos que lutaram seria a mesma. Isso é interessante, porque cada um na igreja recebe o seu galardão, né? É interessante que não há ninguém melhor do que o outro. Quando você participa de um culto, é uma batalha, é uma guerra contra principados, potestades, dominadores. A igreja é um quartel-general de Jesus que luta contra as forças espirituais do mal. Nós lutamos, nosso general nos dá estratégia, mas aqueles membros do corpo que parecem não ter importância, também são importantes. O apóstolo Paulo diz que um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento, e cada um vai receber o seu galardão. É interessante, né? Davi falou que todos receberiam despojo também, mesmo aqueles que não foram na guerra, porque eles ficaram com as bagagens, né? Então, meu irmão, eu quero dizer que você é muito importante no corpo de Cristo. Indiferente de qual que é a sua função, você é importante. Todo mundo faz falta no corpo. E Davi, ele ensina isso. Falou, não é porque vocês foram para a guerra e 200 pessoas ficaram, que essas 200 não vão receber a sua parte, vão receber também. E no reino de Deus é assim. Cada um vai receber o seu galardão. Quando uma vida se converte, né? Igual no culto de domingo, graças a Deus, em quase todos os cultos que tem visitante, quando a palavra de Deus ela é pregada, e vou repetir, não é poder de pastor nenhum, é o poder da palavra, é o poder do Espírito de Deus. Quando a palavra é pregada, ela gera fé, ela gera vida, e uma vida se converte. Quando uma vida se converte num culto, né, entrega a vida para Jesus, cada um vai receber seu galardão. Do irmão que colocou água lá, do irmão, né, que recebeu as pessoas na porta, que orou, dos intercessores, né, das pessoas que cantaram no louvor, das pessoas que oraram por aquele culto, cada um vai receber o seu galardão. Não interessa se o pregador que está aparecendo, né, é ele que pregou, ele que fez, não interessa. Ele ganha o seu galardão e todos ganham. Essa é a política de Deus. Lógico que aquele que trabalha mais vai receber mais, né? Mas ninguém deixa de receber. Olha que coisa, olha a justiça de Deus. E a gente vê da onde o apóstolo Paulo tira essas coisas, né, que ele fala
né? Lógico que ele é um homem ungido, cheio do Espírito de Deus, mas ele aprende. E Davi ensinou isso, que o despojo, a partir daquele dia, seria assim na guerra. Davi instituiu isso, né? Para que Israel recebesse os despojos de guerra, né? E Jesus, ele vai nos dar o nosso galardão. Cada um receberá o seu galardão. Mas então ali começa a batalha no vale de Jezreel. E a batalha fica apertada. Por que a batalha fica apertada? Porque tinha muito filisteu? Não. Porque Deus não está no meio. E quando Deus não está no meio, a batalha é apertada. E a derrota é garantida. Né? Sem Deus, a derrota é garantida. E aquele ungido de Deus já não era mais ungido de Deus. Ele era um possuído por demônios. E agora, quando a coisa aperta para o lado dele, ele vê os filhos dele morreram. Como a feiticeira falou lá, o demônio se fazendo passar de Samuel. E ele agora pede o escudeiro para matar ele, para ele não ser envergonhado. E o escudeiro recusa, e ele vai e suicida na espada. E o escudeiro também suicida na espada. E ali morreu Saul. No outro dia eles vão pegar os corpos dele e de seus filhos, cortar as cabeças, pendurar os corpos diante da cidade, né? Ou seja, virou motivo de escárnio, sem cabeça, escarnecido diante dos inimigos. Um homem de Deus, quando ele perde o espírito, ele vira motivo de escárnio. Ele perde a cabeça, né? Ele perde o rumo, ele deixa de ser cabeça. Cabeça é sustentável, cabeça é o que ampara, o que cuida, né? E Saul perdeu a cabeça, deixou de ser rei. Seus filhos, envergonhou toda a sua família pela sua rebelião, que é feitiçaria. Esse é um recado para nós também. O nosso chamado é para ser cabeça e não cauda. E ser cabeça é ser sustentáculo, é ter o poder de Deus, é ter a unção de Deus. Mas se nós menosprezarmos isso, nós podemos terminar como Saul, perder a cabeça, ser envergonhado diante de nossos inimigos, porque menosprezamos a unção, o Espírito de Deus. Saul foi um privilegiado de receber o Espírito. Hoje o Espírito é derramado abundantemente sobre toda a carne. Todo aquele que entrega a vida para Jesus é um ungido de Deus, né? Agora, se você menosprezar esse presente, você pode terminar como Saul, perdendo a cabeça, perdendo o rumo, destruindo a família, destruindo os filhos espiritualmente, matando espiritualmente toda a sua casa. Saul blasfemou do Espírito Santo, desobedeceu, não quis, se rebelou, não aceitou aquilo que Deus falou, que era para ele entregar o reino e ficar quieto. Leia Hebreus 6,4. Quando você lê Hebreus 6,4 a 10, dá temor. Se você recebe um dom sobrenatural de Deus e menospreza e usa esse dom como Balaão, né? Usa esse dom para contrário àquilo que Deus mandou você fazer com ele, né? Porque o dom é irrevogável, Deus não vai tirar, tá em Romanos 11, 28, 29. E você usa esse dom, como muitos pastores usam os dons que Deus deu. E esses pastores cativam mulheres, esses pastores deitam com mulheres, prostituem, esses pastores se enriquecem, vão cultuar Mamon no seu esconderijo, nas suas câmaras escondidas. São uma coisa no púlpito e fora dele são outra. Irmãos, cheios do Espírito de Deus, que agora não tem mais o Espírito, blasfemando contra o Espírito Santo. O fim deles é como Saul e como de Balaão, é a morte eterna. Morte eterna. Então você fala, por que Deus foi tão duro com Saul? Saul recebeu o que ninguém tinha, que era só sacerdote, que era só profeta. Pouquíssimos recebeu o Espírito. Leia 1 Samuel capítulo 10, verso 1, 1 Samuel capítulo 10, verso 10. Não é o fato de ter dinheiro, ser rei poderoso, mas é de ter o Espírito.
e ele menosprezou isso. Então assim termina a triste história de Saul. Um homem que tinha tudo para dar certo, e a sua rebelião levou ele à morte. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E o pior abismo que ele chamou foi consultar aquela feiticeira. Ali ele assinou o decreto de morte dele. Um homem de Deus hoje, né, que tem o Espírito, se ele for tomar um passe no centro de macumba, ele assinou o decreto de morte dele. Não tem como voltar atrás. Não tem como desfazer isso. Falar, não, agora eu arrependi. Não tem. São esses dois textos que você tem que ler. Hebreus 6, de 4 a 10. Hebreus 10, de 25 a 32. 2 Pedro, capítulo 2. Você vai ler ele todo. Fala lá do fim de Balaão. Que para essas pessoas está reservada a negridão das trevas. Então cuidado, porque com Deus a gente não brinca e nem dele a gente zomba. Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal, você e a sua casa, em nome de Jesus.